Então, Scroizer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o teaser do 7º episódio da segunda temporada de House of the Dragon. A gente tá a 2 episódios do final aí da temporada. Caso você ainda não saiba, né, essa temporada especificamente vão ter 8 episódios e não 10, como foi a primeira. E nesse vídeo aqui eu vou falar dos detalhes que, apesar da gente ter um teaser aí de 1 minuto, ainda assim tem informações interessantes pra gente discutir aqui. Mas antes, lógico, lembrando vocês que semanalmente estou falando de House of the Dragon aqui no canal, então pra não perder nenhum conteúdo, se inscreve e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui logo de início nesse teaser, a gente tem aquela cena que era a Rhaenyra encontrando com Adam. Essa cena, ela tá desde o início dos trailers, muito antes da temporada ir ao ar, né, quando eles estavam divulgando a série, e eu confesso pra vocês que eu acho que ela até poderia ter ido pro episódio anterior, até porque ficou bem implícito que o Adam montou o Seasmoke. Na realidade, que o Seasmoke reivindicou o Adam, né? Inclusive, eu amei os memes do Seasmoke. Pode sempre mandar pra mim, eu adoro. Mas o que eu achei interessante, né, é que a recepção da Rhaenyra não foi nada amistosa, porque, afinal de contas, né, ela foi ali naquela situação. Ela até mesmo acreditava que poderia ser um dos verdes, então imagina ali na situação dela. Ela não sabe dos filhos do Corlys, né, o Alan e o Adam. Então, pra ela, tudo ali é novidade. O que leva a gente até mesmo ao questionamento do Chase, né, porque tem uma hora que ele fala assim: olha, os dragões são a representação da casa Targaryen, né? E ele traz uma preocupação, né, que as pessoas passariam a questionar que não só os Targaryens poderiam montar os dragões. O que é muito válido, né? Mas é interessante porque, assim, o plano originou dele e no final acabou dando certo. E eu tenho duas coisas pra falar com relação a isso. A primeira é se a série ela vai abordar mais essa relação da conexão, né? Porque eu acho que a cena ali do Seasmoke e do Adam, ela é bem clara, principalmente no olhar, né? É muito claro que existiu essa conexão, mas eu tô curiosa pra saber se a série ela vai abordar mais, se aprofundar mais, porque até então algumas questões de construção, né, por exemplo, eu tinha até comentado, a Rhaenyra ela fala, o Seasmoke ele provavelmente perdeu a conexão. Eles não trazem muito fundamento disso, né, eles só veem, lógico, o Seasmoke vagando ali, se sentindo solitário, isso a série ela deixou bem claro, mas já que existe o questionamento do sangue e quem pode montar, eu tô realmente curiosa pra saber se a série ela vai adentrar um pouco mais, mas também me diz que talvez essas cenas sejam antes deles saberem que o Adam é filho do Corlys, né? Então eu acho que em algum momento o Corlys vai ter que fazer essa revelação aí pra todo mundo. E é engraçado essa cena da Rhaenyra com o Adam, porque ela questiona, né, por que ele montou, qual que é a intenção dele e tudo mais, e ele tá tipo assim, cara, ele me obrigou, sabe? Mas tô brincando, brincadeiras à parte, né? Eu acho que a série ela fez essa construção, a gente já via, né, ali o Seasmoke vagando. Lembra que eu tinha comentado da cena, né, do Adam vendo ali o Seasmoke voando? Então era muito no entorno disso, dessa conexão que já existia. Talvez eles tenham uma construção de propósito do porquê ele ficava vagando ali na região que o Adam já tava, né? E talvez ele tenha ficado meio que enfurecido daquela tentativa do Darkling montar ele, e ele já tinha em mente quem seria a conexão dele, né? Então eu tô bem curiosa pra ver o desenrolar aí dessa cena e como que os pretos vão ter essa recepção, principalmente agora que o Corlys é a mão. Mas uma coisa que o trailer deixa muito claro é que o Adam vai servir de exemplo, né? Porque o teaser tem uma passagem que a gente ouve a Rhaenyra falando que muitos vão morrer. Isso não é relacionado à guerra, é relacionado à montagem de dragões. Lá no 6º episódio, quando a Rhaenyra vê o Darkling pegando fogo, ela até chega a falar, né? Pô, agora ninguém vai tentar, então esse plano vai por água abaixo. E eles tendo uma montaria bem sucedida aí, né? Pra mim, esse muitos vão morrer é relacionado a isso, porque a gente viu, né, que reivindicar um dragão não é uma tarefa fácil, independente de quão nobre é o seu sangue no passado. Até porque, né, nesse momento da frase, ela também fala que se eles conseguirem isso, eles conseguem restaurar a paz, porque é justamente isso que a Rhaenyra precisa, de mais força, e essa força ela tá vendo ali com os dragões, com os novos montadores, com dragões mais experientes, né, e maiores, até porque é como ela enxerga a única possibilidade de vencer dos verdes. Até porque, né, a gente tem a cena da Rhaenyra com o Vermithor. Esse dragão é aquele que o Daemon cantava alto valeriano ali na primeira temporada. Ele é um dragão bem enorme, eu tô louca pra ver a reação de vocês. E aqui nesse teaser também demonstra como que ela convoca os montadores, né? A gente tem uma cena bem rapidinha
daquela enviada da Mysaria, né, que ela tá ali dentro de Porto Real. Tanto que a gente vê em certo momento alguém pegando tipo um pergaminho que é com o símbolo Targaryen da Rhaenyra, né? Por isso que é importante a gente ter os dois símbolos, né, do preto com vermelho, que nem ali a cena dos barcos, né, e dos verdes, né, já ser o verde com dourado, porque ali é justamente o preto com vermelho. Então, para mim, são as enviadas da Mysaria colocando nas portas de algumas pessoas que são convocadas para montar os dragões. Eu achei que é um detalhe bem interessante e fez muito sentido, mais do que no boca a boca ali, né? Até porque, né, a Rhaenyra, ela falou que ela tava lendo ali o passado das histórias das famílias. E além disso, o próximo episódio eu acho que ele vai ser um marco muito grande para a decisão do Stanley, né? Como a gente vê aqui em Harrenhal, porque teve toda a relação, né, que o vovô Tully morreu e agora o Oscar Tully, ele é quem toma as decisões. E a gente vê esse encontro do Oscar com o Daemon lá em Harrenhal junto com os outros senhores. São os mesmos senhores que falaram que eles não aceitariam um tirano. Só que a própria Alice River já tinha falado, olha, os Tullys, eles organizam essa galera, então talvez chegar ali neles seja o ideal. E dito e feito, é o que a gente vê aqui, né, com essa cena. A gente até vê que eles questionam, né, e o próprio Daemon também questiona qual lado que o Oscar Tully tá. Até porque a gente viu que ele também já tinha conversado com o Aemond. Então a gente vai ter uma palavra final, muito provavelmente nesse 7º episódio. E é interessante, né, porque o Oscar Tully até chega a falar pro Daemon, olha, que bela bagunça que você fez, né, se referenciando ali a batalha dos Blackwood com os Bracken, e que fez, inclusive, com que os outros não quisessem se unir ao Daemon. Mas isso também demonstra que a palavra final dele é a que vai valer, né, a que vai ter mais força de acordo com a decisão dele. E teremos ainda umas piras de Daemon, né, porque tem um frame que é a coroa, né, da Rhaenyra, que seria a coroa do Jaehaerys, sendo meio que entregue ali pro Daemon. Tô curiosa pra saber, porque a gente já teve participação da Rhaenyra, a gente já teve participação da Lina, do próprio Viserys, né? Não sei se seria uma continuação ali da pira com o Viserys, de tipo, ele entregando a coroa, que seria o mais plausível, afinal, ele que deveria ter feito o Daemon como herdeiro, na cabeça do Daemon, né? Nessa relação de herança roubada. Então ainda teremos, sim, as piras de Daemon em Harrenhal. Me conta aqui nos comentários quem que você acha que vai ser a participação especial. Se vai repetir o Viserys ou se pode ser, sei lá, a mulher dele do Vale, tô brincando. Ou a própria Rhaenyra, né? Agora ela já adulta. E aí, já do lado dos verdes, a gente vê a Alicent fora, né? Ela na sua crise existencial, principalmente depois que ela foi demitida e humilhada por todo mundo, pelo povo, pelo filho. Essa cena, gente, é ela fazendo aquele vídeo, quem me conhece sabe. Eu realmente entendi que o Viserys falava Aegon, meu filho, e não conquistador. Tô brincando. E é interessante nessa cena da Alicent também, porque isso eu acho que reforça um pouco o que eu falei na análise do episódio, sobre como a Alicent sempre teve ali no entorno dos filhos, até porque ela fala, né, que ela sempre fez tudo pela família. Tem algumas pessoas especulando que ela estaria em Vila Velha. Eu, honestamente, não sei, porque o próprio Otto, ele ainda não respondeu os corvos, né, que eles enviaram. Ele tinha falado que era uma caminhada longa. E a gente não pode esquecer que o episódio 6, ele marcou que a chegada até Harrenhal, por exemplo, são 15 dias. Então, não sei exatamente se eles teriam tempo hábil de ir pra lá, mas eu acho que também faria sentido, porque aqui a gente vê a Alicent tendo um desabafo. Ela tinha muito desses desabafos e conversas com o pai dela. E a gente não pode esquecer também que o Aemond, ele queria que o outro voltasse a ser a mão. Até porque a gente vê bastante movimentação do Aemond aqui nesse episódio. Tem um momento ele a cavalo, né? Mas tem um momento também da Vhagar. Mas esse momento da Vhagar, eu acho que é a ida dele pra Harrenhal, porque no próprio 6º episódio ele pontua que ele iria se juntar quando ele achasse necessário. Ou seja, muito provavelmente a gente vai ter essa passagem de 15 dias já pelo menos até o final do 7º episódio. Mas a outra possibilidade da Alicent também seria talvez ela conversar com Daeron, porque afinal de contas o Gwenny introduziu, né, meio que essa conversa, até porque a Alicent, ela tem sofrido muito com relação aos filhos dela, então faria sentido ela também buscar conforto num filho que é gentil, né, que ela falou que era importante e tudo mais. Então eu chutaria ali que esse encontro da Alicent ou seria com o Daeron, filho dela, ou o pai dela, até porque eles deram bastante destaque pro Daeron. E além disso, né, o Daeron, ele tem grande destaque também nesse teaser, porque tem algum momento que eles falam
que o dragão dele tá pronto pra voar. Teve um vídeo meu que eu falei sobre a divisão de dragões de cada lado, né, dos verdes e dos pretos. E o Daeron, o dragão dele, tava muito novo ainda. Eles falam isso no início da temporada. Então aqui eles falam sobre a importância, né, dele se unir, de tipo ser mais um verde com o dragão, porque isso dá uma força grande, principalmente trazendo ali os Hightower, já que ele é o senhor ali, né? Tanto que quando o outro foi em direção, a própria Alicent falou, né? Ah, o Daeron deve te receber bem e tudo mais. Então, assim, como eu falei, né? É um teaser de 1 minuto. Eu acho que eles não entregaram muito, até porque a gente tá a 2 episódios do final, como eu falei no início do vídeo. Eu acho que cada vez menos, eles vão entregar menos nos teasers. No 8º vai ser menos ainda. Mas como eu comentei, realmente eu acho que tem informações valiosas, que vale super a pena a gente prestar atenção aí. Mas deixa nos comentários, teve mais algum detalhe que você reparou nesse teaser eu não falei aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!